Pronto, bom dia. Essa reunião começa a ser gravada a partir deste momento, certo? Vamos lá. Pronto, tem 20, mais eu, né? 21, 22. Tem pessoas com dificuldade de entrar. Eu estava trocando de conta, professor, porque eu estava no Certo. celular e troquei pelo computador agora. Uhum. Repara, não. E uma coisa, né, que eu, ao falar com vocês, eu tenho que olhar para a câmera. Porque no meu computador, a câmera está instalada em uma posição, está ali, a tela está aqui. A tela está aqui. Então, está colocada numa posição porque ela não. Tá arrumado de um jeito aqui que. Certo. Vamos lá, eu vou começar a compartilhar. Cadê? Apresentar minha tela. Ela inteira. No Qualquer caso, coisa. a avaliação é só para fazer em 26, né? É até o dia 26, viu? Já está aberto. Pode fazer já. Pode fazer já. Aquilo ali tem prazo para vocês irem fazendo aos poucos, porque tem várias perguntas. Vocês podem anexar. Ali está dizendo, podem anexar. Vou mostrar aqui. Cadê? Está nesse navegador. Que aqui eu estou usando o Mozilla, o Firefox da UFPB, para pegar aqui coisa da UFPB. Certo? Porque aqui, a gente entrando, usando esse navegador, que a gente pega lá no site da STI, né? E está lá disponível um link para a gente baixar, que é o Firefox UFPB. Aqui está, por exemplo, aqui no meu Firefox UFPB. E para você usar esse navegador, tem que usar o login e senha do Cigarra. Aí, quando você entra por aqui, você já se identifica como membro da universidade. E isso é muito bom para pesquisa, certo? Do PubMed, qualquer daquelas. Ou qualquer revista, qualquer periódico científico que a universidade tem assinatura, você já se identifica como membro e tem acesso quando ele não tem livre acesso. Tem muitos periódicos que não têm livre acesso, né? E que você tem que pagar para poder baixar o arquivo do artigo em PDF por inteiro, ou fica só no resumo e nos dados, né, para fazer a citação. Mas aqui já. Aqui, né, os dois links das aulas, certo? Aqui estão da primeira, duas aulas, perdão, porque são duas partes, né? De sexta-feira passada. E laboratório de avaliação para a primeira unidade. As questões é porque aqui eu coloquei como uma questão 1, deixei só numa mesmo, dividida em 4. Porque o Aristóteles, melhor dizendo, o aristotelismo exerceu influência tão grande na filosofia natural que durou até a época de Galileu. Nós vamos ver que uma das contribuições de Galileu foi questionar e contribuir para acabar, digamos assim, com o aristotelismo na filosofia natural. Porque na época de Aristóteles, ele não pode chamar de ciência. Ali era ainda filosofia natural. A conotação que a gente usa a palavra ciência hoje em dia é do século XIX, é uma coisa muito recente. Até o século XVIII estava confusa, né, essa coisa, porque ciência vem de uma palavra em latim que quer dizer conhecer, certo? Então, aquela história, tome ciência disso, conhecimento. Então,
E o método científico é algo realmente consolidado apenas no século XIX. Então, na época de Galileu, ainda tinha muita discussão. Então, que ele estabelece as primeiras leis de movimento, a relatividade, aquela relatividade de Galileu sobre quanto a referência de um objeto em movimento parado. Isso e o conceito, pelo menos a ideia de experiência e experimento é de Galileu. Porque o método aristotélico é muito diferente do método científico ou do método experimental. O método experimental é uma parte do método científico, ou a aplicação do conceito de experimento. O que caracteriza a filosofia aristotélica para que ela fosse tão convincente? Nós vamos ver isso. Por que ela exerceu uma influência tão grande quando foi redescoberta na Europa durante a Idade Média? Lá para o ano de 1100, que ela foi redescoberta. Certo? A filosofia de Aristóteles como um todo. E nisso inclui a filosofia natural também. As questões da natureza. Quais as características do método aristotélico que contribuíram para essa influência? Por que o método aristotélico não funciona no estudo da natureza? Ele não presta para o estudo da natureza. Por quê? Realmente ele não serve. Como a filosofia natural aristotélica foi abandonada? Aí isso vai para a época de Galileu. Eu ainda posso colocar alguma outra coisa para fechar a primeira avaliação, certo? Vamos lá. Isso aqui está o nosso cigarro. Aqui a gente, como chefe, tem um acesso aqui, tem um cigarro um pouquinho diferente. Tem uma parte de chefia. Turma 1. Tomara que ele não tenha. Aqui os textos que eu coloquei para vocês de referência, aqui estão em PDF, eu coloquei mais, viu? Filosofia da ciência no século XX. Tá? Já comecei aqui século XX. E algumas questões de filosofia da biologia e atual. Faltam alguns textos. Estão praticamente todos os textos aqui. Viu? Depois vou fazer uma revisão para ver se está faltando isso aqui. Todos os textos. Desculpa, mas não coloquei no silencioso. Agora, vamos me lembrar de colocar esse celular no silencioso. Eu vou voltar aqui para a turma de vocês. Então, o assunto hoje é antecedentes da ciência moderna. Certo? Antecedentes da ciência moderna. Espera aí. Vamos lá, esse aqui. Qualquer coisa pode mandar alguma mensagem no WhatsApp que eu estou aqui vendo, porque aqui eu só vejo, ou fala no meu ouvido mesmo, porque aqui eu só estou vendo minha tela. Olha, então vamos lá, passando isso aqui, antiguidade, Idade Antiga e Idade Média, filosofia natural grega e origem da racionalidade ocidental. Então, olha, nossa disciplina não é de história da filosofia ou de introdução à filosofia. Então, a gente não vai se deter tanto assim, filósofos pré-socráticos, Sócrates,
Platão, todos aqueles pré-socráticos, Aristóteles e um monte de pensadores também da Idade Média. Vai ser uma coisa mais simples, mais direcionada para a origem da ciência. Então, a filosofia natural grega, a filosofia, sendo mais geral, grega, de fato, essa palavra filosofia se aplica ao estilo de pensamento que os gregos criaram, que aqueles gregos, aqueles pré-socráticos criaram, que é a avaliação, que tem muito a ver com a avaliação racional do mundo, da natureza, das questões humanas, é fazer essa crítica racional. Então, para começo de história, a filosofia grega se pauta pela racionalidade, e não mais porque mitos. Foi o questionamento dos mitos que surge a filosofia grega. Porque os mitos gregos, a mitologia grega é tão humana que permitiu esse questionamento, coisa que não aconteceu na Pérsia, não aconteceu no Egito, ou no período ali, conjunto do Egito, ou até de Babilônia, na Mesopotâmia. Não houve esse questionamento. E isso, lembre-se da aula passada, sobre as origens das ideias em comum, nas populações humanas, que as populações humanas são digamos assim, é como se a gente tivesse como característica de espécie no nosso cérebro uma capacidade muito grande de aceitar crenças e compartilhá-las. E essas crenças em comum permitem a realização de coisas em comum, de coisas até grandiosas. Então, a raiz das civilizações também não é nem tanto a produção de alimentos, mas é a capacidade das pessoas agirem em comum a partir de ideias em comum. Então, a mitologia antiga funcionou muito bem para isso, para esse amálgama social, para construir pirâmides, construir cidades como Ur. É lógico que a parte de produção de alimentos é outra contribuição ali para o aumento populacional. Mas, depois de um bom tempo, esses mitos em comum, essas coisas, acabam não sendo questionadas, né? Porque eles permitem coesão social e ação em comum, coordenada a partir de lideranças, certo? Agora, no caso da Grécia, esses mitos eram tão humanos que permitiam a minoria, algum outro pensador, começar a questionar. Aí surge aquela linha dos pré-socráticos, que vários pensadores pré-socráticos que também começaram a pensar na origem da natureza, das coisas da natureza, e vinha a noção o conceito, que vai ser muito importante para a gente, de elemento, conceito de átomo, conceito de cosmos. São conceitos diferentes entre si, mas o conceito de cosmos, vou ver se aqui, acho que a próxima é sobre Aristóteles, alguns conceitos de origem na filosofia grega. Pronto, vamos lá. O conhecimento baseado na racionalidade, isso é da filosofia grega.
que é um conhecimento, é para ser baseado na racionalidade. Como falei para você, vamos lá. Cosmos é o conceito de universo ordenado, que o universo tem uma ordem pré-estabelecida. Outro, de elemento. Não é elemento químico, isso aí não. Olha, só na origem tem a ver com a química, na origem do elemento e como é que ela foi incorporada, esse conceito foi incorporado pela alquimia e depois como é que se transforma em elemento da química. E, de qualquer forma, conceito de elemento não é conceito de átomo. São dois conceitos diferentes e tem que estar muito bem explicado, porque há confusão. Gera-se uma confusão, até porque os livros didáticos de química, eles usam a palavra elemento no sentido de átomo, e o sentido de átomo não tem nada a ver com átomo grego. Elemento, para os pré-socráticos gregos, não tem nada a ver com elemento químico. É melhor colocar assim. Tá, eu não sei, lá numa origem muito remota. E átomo também não tem nada a ver. Átomo é que não tem nada a ver mesmo. Eu falo assim, nada a ver, mas a ideia do atomismo continua. Mudou de nome para partículas elementares. E a ideia do atomismo, ela foi muito prevalecente no século XX. Mas vamos lá. Vamos lá. Olha, elemento surge do seguinte pensamento. A gente vê que a natureza é diversificada. A gente vê que a natureza não é uma coisa simples, é uma coisa com muita diversidade, com muitas coisas em comum entre si, etc. Como é que surge essa diversificação da natureza, inclusive não é só natureza biológica, é natureza material mesmo. Como é que a gente consegue explicar por que tem tanta diversificação na natureza? Por que a natureza é tão complexa? Então, uma ideia surgida com a Anaxímenes, ou Empédocles, que vai ser muito importante para a gente, por causa da influência que ele teve em Empédocles, né? Que ele teve em Aristóteles, e Aristóteles, na Idade Média, chega à Idade Média, então, certo? Eles imaginaram o seguinte, olha, deve ter coisas simples como base da formação da matéria que se combinam entre si, essas coisas se combinam entre si para gerar o complexo. Então, teve o conceito de que a base para a matéria é o ar, ou é a água, ou, né, ou algo que dá origem, algo amorfo com a peiron, que dá origem à complexidade, e Empédocles com os 4 elementos. Os 4 elementos que Aristóteles classifica do seguinte modo: os 4 elementos graves, dos 4 elementos, perdão, 2 são graves, né? Terra e água, e 2 são leves, que é o ar e o fogo.
Então, vocês pensem bem, como é que eles chegaram a essa conclusão, ou esse pensamento? Ao observar a natureza, a gente vê que existem coisas sólidas, líquidas, gasosas e calor. A relação entre essas, digamos assim, tem mais a ver com os estados físicos da matéria, mas eles associaram com elementos constituintes da matéria. A coisa sólida é líquida, ou gasosa, ou calor, energia. Tem mais a ver com energia, mas isso é outra história. O conceito de energia é só século XIX. Nem... Mas vamos lá. Então, para eles, gelo era um elemento sólido que, a partir do fogo, do calor, de outro elemento, esse sólido era transmutado no líquido e, com mais calor ainda, evaporava e virava ar, mas é por transmutação e não por mudança de estado físico na matéria. Então, segundo essa noção de 4 elementos Empédocles, tudo é constituído, é uma mistura desses 4 elementos. Então, os animais têm terra, a parte sólida deles, tem a água, tem o ar, que vai para a respiração, né? E tem o calor, tem o fogo. O fogo aí não é no sentido das chamas, só das chamas, é do calor. Então, peixes têm menos calor, plantas têm uma composição um pouco diferente, mas todas eles também têm. Então, agora, se a gente vê uma rocha pura, é terra pura. A água, para eles, isso aqui era um elemento constituinte da matéria, isso aqui não era um composto. A água era algo puro e simples. Então, o que é isso? Então, elemento são os constituintes simples que combinam entre si para formar os compostos. Então, o conceito de elemento tem que ser, eles necessariamente têm que ser coisas simples. Então, para eles, água era algo simples. O ar também era uma coisa só, simples. Então, não dá para ser dividido, ou não dá para, não seria a palavra essa, não dá para ser decomposta. Isso não tem nada a ver com átomo. Sendo você bem radical aqui, não tem nada a ver com átomo. Por quê? Porque para eles a matéria era contínua. Para Empédocles, para Aristóteles, a matéria era algo contínuo, não era formada por grãos. E isso tem muito mais a ver com o nosso senso comum, nossos sentidos. A gente vê a água como algo contínuo, ela pode se desmembrar em gotículas, mas o ar também, a gente pode até comprimir, e as explicações dentro do êmbolo, dentro de alguma coisa, comprimir o ar, mas as explicações é que ele era formado por ocos invisíveis. Ele é todo cheio como uma esponja. Olha esse conceito que ar é uma esponja. Existiu muita gente boa pensando assim, desse jeito, até o século XVIII. Gaston Bachelard fala no livro dele o desenvolvimento do espírito científico, que ele coloca lá textualmente, ele usa muitos exemplos do século XVIII para mostrar a fase pré-científica, que é antes do século XIX, em que o ar, certo? Que a água era uma esponja, era formada de ocos, e o ar também, e por isso que a água permitia absorver ar. Ideias desse tipo existiam até o século XVIII. Até o século XVIII. Então, temos matéria contínua
não fazer essa confusão de que elemento é descontínuo. Esse conceito de elemento é porque fica muito difícil também para a gente saber, para a gente imaginar hoje em dia, essa concepção de matéria, esse óculos está perto, eu já estou vendo de longe, e fica muito difícil de a gente imaginar um conceito de matéria contínua. O conceito de matéria contínua é que ela pode ser dividida indefinidamente, porque ela não é formada por grãos, por partículas, ou por qualquer coisa que seja parecida. No átomo, do atomismo, é da matéria descontínua, que é um pouco posterior a isso, que é aquela... que já é de Leucipo, já é posterior a Aristóteles, porque eles, os atomistas, começaram a questionar e usar o seguinte argumento. Se você tem um pedaço de matéria contínua, vamos lá, um pedaço de matéria, limitado, com um pedaço de madeira, você consegue dividir ao meio tranquilamente, depois pega essa metade, começa a divide de novo ao meio e assim vai adiante. E a pergunta que eles faziam era a seguinte: você conseguiria dividir essa matéria ao infinito, eternamente, ficando cada vez menor e nunca mais parar de dividir? Para eles, isso, responder sim a esta pergunta seria ilógico. Tem que haver um momento que não dá mais para dividir. O indivisível é o átomo daquela matéria. Então, é só uma questão de lógica para eles, que não dava, até porque os gregos não concebiam a existência do infinito, seja no sentido macro ou micro. Seria, então, um infinito no sentido microscópico, cada vez menor, e nunca mais parar de dividir. Então, eles não viam sentido nessa ideia de que não era possível, que nunca mais ia parar de dividir, que seria ao infinito, para a eternidade, e nunca chegar ao menor pedaço possível. Então, eles chegaram à conclusão que tem que ter um menor pedaço possível, por menor que ele seja. Esse menor pedaço possível é o átomo, o indivisível. Meu professor de filosofia lá no ensino médio que disse assim mesmo: vocês sabem o que vocês sabem o que o átomo grego, o atomismo grego, tem em comum com a teoria atômica moderna, a teoria atômica que surge no século XX, né? Sabe o que elas têm em comum? A palavra átomo, e mais nada. Realmente mais nada. Só tem isso em comum, a palavra que ficou. Isso gera também muita confusão. A concepção de átomo, a gente chama de atomismo grego, para não fazer confusão. Não tem nada a ver também com a teoria atômica moderna, nem elemento tem a ver com o elemento químico. São coisas bem diferentes. Vou ver se eu coloquei aqui no slide. Os conceitos científicos de elemento químico e teoria atômica não são os mesmos daqueles conceitos gregos. Não são. O conceito de elemento químico é um conceito que surgiu em laboratório de química. Nós vamos ver isso na história, mas só vou adiantar para vocês. A partir da decomposição química em laboratório de compostos, certo? E também não tem nada a ver com... Em si, o conceito não tem nada a ver com átomo. O elemento químico surge para explicar realmente do mesmo jeito que os gregos, mas agora no laboratório de química, certo? Já existia antes de decompor a água. Quem observou que a água era um composto foi Lavoisier, lá no século XVIII, em que
A água pode ser decomposta em dois gases bem diferentes entre si. Eles sabem já sabiam que eram gases diferentes, já sabiam porque as propriedades são diferentes. Um deles, Lavoisier, batizou de oxigênio e o outro de hidrogênio. Hidro é água, né? Gerador de água e gerador de ácido, porque ele pensava de forma errônea que aquele elemento, aquele gás, que é um elemento, todos os compostos dele tivessem caráter ácido. Por isso ele batizou de oxigênio, quer dizer, gerador de ácido. Ainda em alemão eles chamam hidrogênio de Wasserstoff. Wasser é água em alemão. E oxigênio Sauerstoff. Sauer é ácido, o azedo, né? Então, então vamos lá. Quando o pessoal da época de Lavoisier pegava esse gás chamado hidrogênio e tentavam decompor, não conseguiam mais. Então, eles chegavam à conclusão que tinha algo puro em mãos, constituinte puro da matéria, já puro, né, que não podia ser mais decomposto. Mesma coisa o oxigênio, não dava mais para decompor. Mesma coisa o ferro e outros metais. Certo? Não dava mais para decompor. Então, vamos lá, que eu estou me alongando muito nisso. Mas eu gosto de deixar isso bem claro, por causa da importância, porque no ensino médio gera muita confusão isso. Isso gera muita confusão, isso eu sei que... Certo? E é porque, na época lá do Lavoisier, não tem átomo ainda. Não tem átomo na jogada ali na época do Lavoisier. Então, o conceito de elemento químico é constituinte básico da matéria que gera os compostos e que não são transmutados. É diferente do que ele começa por aí. Não existe transmutação. Eles formam compostos, mas pela combinação entre eles, mas eles permanecem como lá, nesse composto. Se você pega água e decompõe em oxigênio e hidrogênio, você vai ter também as mesmas proporções sempre, de 8:1, em proporções de massa. As proporções de massa vão ser sempre 8:1, e mesma coisa a decomposição de outros compostos. Vai ter sempre a mesma proporção de massas dos elementos. E se você pega o oxigênio dessa decomposição e reage com ferro, vai ter um óxido de ferro, vai ter um composto, e se você decompõe esse óxido de ferro, vai ter a mesma quantidade de oxigênio que estava na água. E mesma quantidade de ferro, ou seja, ele não se perde. Você pode pegar esse oxigênio e combinar para formar água, para combinar para formar um carbonato, combina para formar um óxido qualquer, um óxido de ferro, outro óxido metálico, e depois você decompõe, tá lá, ele não se perde. Por isso esse conceito também não se perde. Mas não tem átomo aí, não se sabia de que eles eram feitos. Certo? Dalton, no começo lá para 1808, foi 1904, sempre faço essa confusão. Dalton é que coloca o atomismo, junto ao atomismo grego, com elemento químico. Os elementos não se transformam, apenas se combinam com proporções de massas, porque eles são formados por átomos indivisíveis, indestrutíveis. Então, a primeira teoria atômica, entre aspas, tem que colocar teoria atômica entre aspas, porque o status científico da explicação de Dalton é de hipótese. Ela não é uma teoria, é uma hipótese. Então, tudo bem. A gente vai ver isso. Que
porque ele não tinha como demonstrar essa hipótese. Então, não é uma teoria. Ele não tinha como demonstrar, era uma explicação boa, que fazia sentido, mas não foi aceita na época dele, apesar de falar-se muito em história da química, lá no livro do ensino médio, sobre Dalton, mas o átomo dele não tem nada a ver com o átomo do século XX. É muito diferente, e usa até conceitos que caíram um pouco tempo depois dele. Então eu só estou adiantando isso aqui porque os conceitos científicos de elemento químico e teoria atômica não são daqueles do elemento. Elemento é de matéria contínua, o elemento grego, e átomo da matéria descontínua. Mas vamos continuar aqui. Aristóteles. Perdão, eu estava com Aristóteles na cabeça, eu olhei assim. Não, é Platão. E antes de Aristóteles, o professor e o mestre de Aristóteles, Platão, fundou as bases do racionalismo, não da racionalidade. Racionalismo é uma linha filosófica que é baseada no raciocínio, que o conhecimento se dá a partir da razão e que nós não devemos nos pautar pelos nossos sentidos, porque nossos sentidos, visão, audição, etc., são falhos, geram erros, confusão. Nossa razão não é falha, nosso raciocínio lógico não é falho. Permite a gente ter certeza. Então, ao longo da história ocidental, certo? Vai ser sempre uma alternância entre pensadores que são racionalistas, que seguem uma linha racionalista, desse racionalismo de origem de Platão, e no caso de Platão ele vai mais além, porque é o idealismo, que ele cria um mundo racional, que é o das ideias, como separado do mundo dos sentidos, separado mesmo, como aquele mito da caverna, e é como se fosse a gente vivesse numa Matrix, né? Vivesse uma Matrix. Então, o mundo real, perdão, que esse mundo real dos sentidos não é como se não existisse, fosse ilusório, e o mundo real, o mundo de verdade, não irreal, mas o verdadeiro, seria o mundo das ideias. Por isso, o idealismo. O idealismo platônico não tem nada a ver com o que a gente chama de idealismo. Então, quando fosse o mundo das ideias, um mundo que lá o triângulo é perfeito. Aqui, deve desenhar um triângulo, ele, além de o desenho, por melhor que seja, nunca é perfeito, ele tem um tempo de existência. O começo, o meio e o fim. E no mundo das ideias, as coisas são eternas. Não estão fora do tempo. É um mundo que parece muito estranho para a gente, mas a filosofia cristã no começo considerava esse mundo das ideias como um mundo ou do pensamento de Deus ou era o céu, né? Que era a perfeição, a eternidade. Que era essa eternidade e que não há mais corrupção, não há mais o nascer, crescer, viver, definhar e morrer. São coisas que não mudam. Se algo que não muda, ela não pode estar no tempo. Ela tem que estar na eternidade. A eternidade aí no sentido de fora do tempo. Mas vamos continuar. É a própria abstração como uma verdade, é chamado mundo das ideias. Ou seja, a primazia da razão em relação aos sentidos, e isso se alternou com o empirismo até a época de Kant.
de Immanuel Kant, que resolve essa questão, e Immanuel Kant acaba influenciando a filosofia após ele. Praticamente todos pensadores, com talvez algumas exceções, mas todos os pensadores que eu imagino agora, depois de Kant, tem alguma influência kantiana. Seja Schopenhauer, seja Nietzsche, e os do século XX, com Bachelard, Edgar Morin, todos eles têm algo de kantiano. Piaget, as ideias de Piaget, mas a gente vai ver isso. Vamos adiantar isso aqui. Então, a própria racionalidade é método ideal, o ideal a ser alcançado. Certo? E, vamos lá, eu falei, Aristóteles de Estagira, certo? O estagirista, Estagira, cidade grega, ele rompe com Platão por considerar que a nossa experiência a partir dos sentidos é que gera o nosso conhecimento do mundo. A gente usa a racionalidade, sim, mas a partir primeiro dos sentidos, da nossa experiência. A partir dessa experiência com o mundo. Então, existe, sim, a racionalidade aristotélica em termos de como é que a gente vai lidar com a experiência que a gente obtém no mundo. Tá? Então, vamos orientar aqui pela metodologia dele. Ele pega as verdades evidentes por si mesmas, evidentes o quê? Aos nossos sentidos, como premissas para a razão dedutiva. Olha, colocando aqui tanto a abordagem platônica quanto a aristotélica, são muito diferentes da metodologia científica moderna. São muito diferentes, para a gente entender. Enquanto Platão tem racionalidade pura, Aristóteles parte de verdades evidentes por si mesmas, dos nossos sentidos, a partir dos nossos sentidos, e usa para fazer deduções. Espera aí, vou ver qual é o outro. Tá. Vou voltar aqui. Antes de avançar. Olha, não é evidente que o Sol gira em torno da Terra. Essa é uma verdade evidente para os nossos sentidos, algo tão óbvio. Certo? O que é uma coisa óbvia? É uma coisa que não precisa de explicações, que não precisa ser explicada. É algo autoexplicável. Usando o termo alemão para isso, que é selbstverständlich. Autoexplicável, que não precisa de explicações, porque ele se autoexplica, né? Agora, o problema é esse. Começa por aí. Vamos notando que começa por aí para o estudo da natureza. O problema começa por aí, que algo evidente aos nossos sentidos não significa que seja real. Realmente os nossos sentidos nos enganam. Conforme queria Platão, mas a gente tem que usar os nossos sentidos, mesmo eles nos enganando. A gente tem que raciocinar, questionando os nossos sentidos, mas... Então, vamos lá. Não é evidente que o Sol gira em torno da Terra e que a Terra está parada? Então, começa por aí. Viu? Vocês podem ver que começa... A coisa não é tão simples assim. Então, ele usava essas verdades evidentes aos nossos sentidos como premissa para a dedução, que é premissa, porque o que é uma premissa? Né? É um conhecimento geral
que para funcionar numa dedução, como todo homem é mortal, todo ser humano é mortal, fulano é um ser humano, logo fulano é mortal. A premissa tem que ser verdadeira para a conclusão ser verdadeira. Se ele parte de conhecimento geral prévio, como o Sol gira em torno da Terra, é lógico que a conclusão vai ser errada, né? Se ele parte disso, mas para ele não era. Então, o que interessava ao método aristotélico, certo, era o rigor lógico. Então, isso faz com que ele também seja muito convincente, porque há muito rigor lógico em todos os passos dele. E também outra coisa que dá muito, que faz com que ele seja convincente, é porque é uma filosofia rigorosa baseada no senso comum, no nosso senso comum, nas coisas que é da nossa experiência cotidiana. Como esse exemplo que eu falei para você, mas tem um monte de outros. Como esse exemplo cotidiano, que a gente sente a Terra parada. Eu vou falar alguns pontos importantes aqui da filosofia natural aristotélica, fica mais claro. Então, a separação entre Terra e o cosmos supralunar. Ele chega à conclusão que as coisas aqui na Terra mudam porque são formadas por elementos, e aceita o conceito de 4 elementos de Empédocles, que as coisas têm começo, meio e fim, porque estão sempre se combinando. E quando a gente observa da Lua para lá, aí a coisa muda de figura. Porque enquanto os movimentos na Terra são retos, são retilíneos, segundo ele, né? Porque na realidade não são retos. Galileu que demonstra isso bem, que são parabólicos. Qualquer movimento, quando você atira uma flecha, etc., ela vai em parábola, porque existem 2 forças na composição do movimento. Então, o vetor formado pela interação de 2 forças, mas para Aristóteles era uma força só. Se você pega uma pedra e atira, para Aristóteles, aquele movimento foi um movimento forçado, gerado pela força do seu braço transferindo para a pedra. Não havia força de gravidade aí também. Para Aristóteles não existe o conceito de gravidade. Certo? Então, vamos lá. Primeiro falar de elementos, para depois falar de gravidade. O que a gente tem é essa separação. Como da Lua para lá, as coisas giram em torno da Terra por movimentos regulares e circulares, movimentos que se repetem em ciclos e não demonstram haver transformação. Então, ele achava que da Lua para mais afastada, o cosmos supralunar, as coisas fossem eternas, constantes. Então, elas não podiam ser formadas por elementos que se combinam entre si, como aqui na Terra, e mudam o tempo todo. Então, ele criou um novo elemento, que é a quinta essência, o quinto elemento, que vocês notem o seguinte, que da Lua para lá era formado por o cosmos supralunar, formado por um elemento só, por isso não muda. É algo puro. Certo? Algo puro. Olha, só quando Galileu aponta uma luneta para a Lua e mostra que ela tem todas as evidências de que ela é formada por rocha, por coisa que existe aqui na Terra, que é matéria, como a da Terra, e que isso começa a ser quebrado. Depois mostra que o Sol tem manchas, que são manchas solares e não coisas ao redor do Sol, que isso começa a ser quebrado. Até a época de Galileu pensava-se que o céu fosse perfeito,
E isso é associado na Idade Média ao céu divino, perfeito, como se o céu divino perfeito, mesmo no sentido teológico, fosse o céu que a gente consegue enxergar. Mas aí é outra história. Mas para eles, confundiam, por exemplo, o conceito de ideia, do mundo das ideias de Platão com o mundo de Deus, e depois o cosmos supralunar de Aristóteles como o mundo de Deus também. Os filósofos cristãos na Idade Média. Primeiro eles foram platônicos, depois aceitaram o aristotelismo. Pronto, agora a questão dos movimentos. Os movimentos são naturais ou forçados. Ou seja, forçados no sentido que tem uma força atuando sobre eles. Certo? Se você pega aqui a caneta e eu deixo cair, isso aqui é um movimento natural de um corpo grave, de um objeto, uma coisa grave, porque tem terra e água. Ou é terra pura, água, se jogar água, ela cai. Algo que tenha terra e água, ou que tenha um predomínio desses elementos, são elementos graves, que vão procurar seu lugar natural no mundo, que fazem um movimento para o natural, para o centro da Terra. Mas isso aqui não é uma força atuando. Isso, algo cair, não é uma força atuando, como é a força gravitacional, é uma força externa. É o movimento natural. Vamos colocar de outra maneira, porque vocês imaginem o seguinte, vamos ter que ter um exercício de imaginação agora. Quando pensadores como Aristóteles viam uma pedra caindo, eles não atribuíam esse movimento a uma força externa à própria pedra. Eles atribuíam a uma propriedade da pedra, por ser formada por terra, que é um elemento grave. Ou seja, essa propriedade era em busca e para como se diz, o lugar natural dela. Por isso o movimento natural. Certo? Quando você pega a pedra e atira, você está fazendo um movimento forçado. Certo? Então só tem um componente esse movimento, não tem mais movimento natural. É um movimento forçado. Quando esgota essa força, aí entra em cena o movimento natural, que é ir para o centro da Terra. E esse movimento natural é ir em direção ao centro da Terra, porque em Aristóteles a Terra é um globo. Porque já antes, gregos antes de Aristóteles, consideravam a Terra um globo, uma esfera. Olha, nem nessa época se achava Terra plana, viu? Para fazer a própria explicação aristotélica, as coisas tinham que girar em torno da Terra. Então, para girar em torno da Terra, tinha que ser um globo. A Terra podia estar no centro do universo. Isso é uma questão. Ele é geocêntrico. Está no centro do universo. A Terra pode ser formada por 4 elementos. As coisas terra, que tem um elemento grave com terra e água, vão em direção ao centro. É lógico que esbarram no meio do caminho, porque a superfície da Terra impede isso, mas se você cavar e joga, continua caindo. Certo? E eles imaginavam uma Terra menor do que era, houve erro de cálculo na época, mas mesmo assim continua um globo e mostrou-se um cálculo até bem razoável. Então, movimentos naturais forçados, e isso é interessante, olha, porque movimento natural forçado, só Galileu que... Ai, peraí. Espere um instantinho.
Aqui. Aqui. A minha jarrinha d'água condensou muito. Mesmo ela estando no descanso, tem que enxugar isso aqui. MDF não pode ver água, né? Não pode. Tenho que trazer um paninho. Vou pegar aqui. Né? Professor? Oi. No CIA tem uma lista de materiais e livros. Algum daqueles a gente pode usar para estudar, para responder aqueles exercícios? Se eu tenho indicação? Eu vou indicar. Tem. Tem. Eu vou indicar mais específico. Eu vou indicar, certo? Tá certo. Obrigada. Porque tem ali que fala até de Platão, Aristóteles, tem uns textos assim, de livro que eu coloquei, de capítulo de livro que fala daquele da breve história da ciência moderna. O volume 1 é dedicado a esses antecedentes, até a Idade Média. Mas tem capítulo específico que eu vou indicar, certo? Olha, Professor, e você pode procurar outra coisa. Oi, fala. Dúvida. Na primeira aula, que está aqui também no CIGA, acho que são 3 livros. Esses 3 livros, porque eles são enormes, aí eu fiquei... Não, isso é geral, tá? É geral. Não precisa ler agora. É texto geral de filosofia da ciência. Geral. É período inteirinho para ler. Entendi. Não é coisa Obrigada. geral, consulta geral, tá? Aquele de livro mesmo, consulta geral. Filosofia da ciência, Alan Chalmers e Rubem Alves, é coisa bem... um conteúdo geral, não é específico nem para a história mesmo. Porque agora uma boa parte do nosso assunto vai ser história, certo? E eu estou mostrando aqui Aristóteles como muito diferente da ciência moderna, mas ele exerceu muita influência. Exerceu, inclusive, na Idade Média. E quem consegue... Olha, só Galileu, ou seja, esse conceito que eu estou mostrando para vocês aí agora, até a época de Galileu, que é 1600 e pouco, ele foi condenado pela Inquisição 2 vezes, em 1616 e 1633. Um processo que começou em 1632. Ele faleceu em 1640, alguma coisa, já com 70 e tantos anos. Certo? Mas, ou seja, até em 1630 alguma coisa, havia muitos aristotélicos. Não é questão só da Igreja Católica, que tinha uma filosofia oficial aristotélica, que é o tomismo. Nós vamos ver hoje. É assunto de ver hoje da Idade Média. Porque a primeira parte da aula é a Antiguidade, depois começa a Idade Média. Olha, então, esse conceito agora, que se você atira uma pedra, ela ganha um movimento forçado da energia, da força do seu braço, do movimento do seu braço transferindo para ela, e quando acaba aquela força, aí entra o movimento natural, cai. É a física de desenho animado, né? A pessoa vai em linha reta, de repente cai em linha reta, assim, faz aquele L, e não uma parábola. O de Galileu já é a parábola, porque o movimento tem um componente de 2 forças. A força do braço atirando e a força gravitacional ao mesmo tempo. E à medida que a força que é transferida pelo braço vai acabando, vai havendo aquele arco de parábola que vai ganhando aos pouquinhos a força gravitacional e que um corpo cai por ação de uma força externa e não por causa do movimento natural. Então, em Aristóteles, uma coisa cai porque é movimento natural daquela coisa, ir para o centro da Terra. Certo? E 4 tipos de causa também é algo difícil de entender, porque o pensamento lá de Galileu e dos modernos
abole, ou seja, a ciência moderna, ela também nega essas causas aristotélicas como material formal, eficiente e final. Que tudo que existe tinha esses quatro, são quatro causas atuando ao mesmo tempo. Vou fazer um exemplo que tem até numa referência que coloquei para vocês, esse exemplo mesmo. Uma escultura de uma deusa grega, em mármore. Por que aquela escultura existe? Porque ela tem essas quatro causas. Material. Por quê? Porque o mármore existe. É uma causa material. É a causa material daquela deusa grega. Formal é porque, aí tem a ver com a forma. É porque aquela forma de mulher, com aqueles vestes, existe também. Poderia estar em outra, com outro material e feito por outro escultor. A eficiente é o próprio escultor. É a causa eficiente, que pegou o mármore e deu aquela forma de deusa grega àquele mármore. E, afinal, a causa final tem a ver com a finalidade de porque aquele objeto foi feito. Certo? A finalidade. Para que ele fez? Ele foi pago por alguém? Ou foi qual foi o motivo? Certo? A teologia cristã, só adiantando para vocês, aceitava esses quatro tipos de causas, a teologia cristã na Idade Média. E que, no universo, tudo tinha sua matéria, sua forma específica, sua causa eficiente e causa final. No final das contas, o próprio universo só dá para explicar que tem esses quatro tipos de causas, botando Deus no meio da coisa, né? A causa eficiente do universo é Deus. Por que ele fez? É a causa final, o propósito. Ele ter formado matéria e aquelas formas. Certo? Mas para Aristóteles, mesmo Aristóteles não sendo um teísta, não tendo uma filosofia, na filosofia de Aristóteles não existe um Deus pessoal. Certo? Não existe um Deus pessoal em Aristóteles, um Deus criador do universo, porque o universo sempre existiu para Aristóteles. Certo? O universo sempre existiu, o próprio universo é eterno. Depois o São Tomás de Aquino, ele faz uma adaptação das ideias de Aristóteles. Mas em Aristóteles não tem Deus. Tem uma outra coisa. Mas nessa adaptação que fizeram das ideias de Aristóteles, colocaram Deus. Olha, voltando, como é que Aristóteles, então, falava que as coisas na natureza, uma coisa é a gente falar de uma estátua grega, uma estátua de uma deusa. Outra é dizer que na natureza tudo tem quatro causas. Mas o que ele dizia, por exemplo, que seres vivos, como é que é? A causa material é a própria matéria que eles são formados, a formal existe daquela forma, a eficiente são os pais, e, afinal, é o propósito que aquele ser tem na natureza. Então, para ele, tudo tinha uma razão de ser para existir na natureza. Tudo tinha uma espécie animal ou vegetal, elas tinham seu propósito em relação à natureza e não em relação a Deus. Não, Deus não fez aquilo com um propósito específico. É a questão da natureza, que as coisas se encaixam na natureza com um propósito. Esse é um pensamento que é chamado de teleológico, não teológico, teleologia. O pensamento, para vocês terem uma ideia, organicista do século XIX é um pensamento teleológico.
a teoria da evolução de Lamarck é teleológica, que faz parte dela ter um propósito da transformação daqueles seres vivos, como parte da natureza. Em Darwin não tem isso. As coisas não existem propósito para existirem. Não entra em cena uma explicação de que há propósitos. Vamos continuar aqui. Cosmos Aristóteles, vamos lá. Terra no meio. Primeiro, a primeira esfera cristalina, temos a Lua. Aqui está cortado ao meio. Eram esferas girando em torno da Lua, da Terra. Terra esférica também, aqui, lógico, as proporções é só para simplificar aqui. Temos Terra, primeira esfera é a da Lua, depois a de Vênus, depois do Sol. Marte, aqui por simplificação não temos Júpiter e Saturno. Tem que ter a esfera de Júpiter e a esfera de Saturno. Como é que eles sabiam que esfera colocar? Isso é um pouquinho arbitrário, colocar Vênus, voltou Mercúrio, isso aqui está simplificado de qualquer maneira. Tá? Como é que a de Mercúrio é próximo ao Sol mesmo? Isso aqui é só uma ilustração. Como é que eles sabiam? Era muito mais pelo período cíclico da nossa visão daquele planeta. Então dá para imaginar de quanto em quanto tempo aquele ciclo se repete. Aquele planeta está naquela posição X, certo? Quando é que vai se repetir? Não é exatamente um ano. Então, quanto maior esse ciclo do planeta, de ele de repetir a mesma posição, mais distante ele está da Terra. Certo? Mais distante ele fica da Terra. E aqui a gente tem, ou seja, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno, a gente tem as estrelas móveis, usando a terminologia da época. E depois tem a esfera das estrelas fixas. E depois temos a esfera. Depois tem a esfera do motor primeiro, que impulsionava todas as outras. Motor primeiro, com a esfera além das estrelas, que impulsionava a esfera das estrelas, que gerava um movimento para as outras esferas, até chegar na Lua. Por que estrelas fixas? Porque elas que formam as constelações, e são constelações de posições fixas entre si. E as estrelas móveis, que nós chamamos de planetas, variam ao longo da mesma noite, né? Elas não são independentes em relação às constelações. Elas não formam constelações. Agora, uma dica prática para distinguir planeta de estrela mesmo, de verdade, porque aqui, olha, nessa época você tinha essa concepção que o Sol é uma estrela. Só Giordano Bruno que foi pensar nisso. Que o Sol e que as outras estrelas, que as estrelas fossem sóis. Sim. Uma dica prática é que os planetas têm brilho fixo, enquanto que estrelas elas cintilam. Então, se tiver um brilho fixo, ou é um planeta ou é um cometa. Porque muitas vezes cometas podem estar sem aparecer a cauda, pelo menos não aparecendo olho nu. Certo? Olha, vocês podem ver que
Mas vamos lá. Tem um grande problema nesse modelo aristotélico, que é outra posição dele, é outro ângulo, que já mostra Mercúrio vendo o Sol. Mercúrio está aqui. Né? E, olha, isso aqui é um pouquinho arbitrário. Certo? Fica um pouquinho arbitrário aqui. Júpiter e Saturno, como são muito distantes de Marte, dá para realmente ter um ciclo anual que permite a gente realmente chegar à conclusão que Júpiter e Saturno estão muito mais distantes da Terra do que Vênus e Mercúrio. Mas aqui temos o supralunar e aqui o sublunar. Supralunar, esse cinza, aqui o sublunar. Nesse espaço sublunar já é o espaço de domínio terreno da Terra. Então, coisas aqui são coisas dos 4 elementos. As coisas como formada de ar e fogo fazem um movimento oposto, né? Saem da Terra. Então, aqui era uma forma de explicar também deles dos cometas. Para eles, cometas não eram fenômenos supralunares, e sim sublunares. Só quem demonstra que cometas estão muito mais distantes do que a Lua, pela posição que eles assumem ao longo do céu quando eles aparecem, foi um astrônomo dinamarquês, Tycho Brahe, contemporâneo de Galileu, um pouco mais velho, e foi patrono de Kepler. Foi um patrono de Kepler. Então, isso, ou seja, é a explicação que eles tinham para fenômenos que não eram regulares, segundo eles, né? Para eles não eram regulares, eram coisas que apareciam no céu de forma... Não é a mesma coisa que os planetas, né? Mas é lógico que ele tem outra explicação para isso. Sim, é a mesma coisa. Eram fenômenos semelhantes aos meteoritos, os meteoros. Meteorologia vem daí, né? Desse estudo atmosférico. Só que tem um grande problema no cosmos de Aristóteles. O cosmos de Aristóteles não era um modelo astronômico, porque não dá para fazer previsões astronômicas com ele. Um modelo astronômico a gente vai ter no século I depois de Cristo com Ptolomeu, com Cláudio Ptolomeu. E o grande problema dele é que não dá para explicar o movimento retrógrado dos planetas. Cláudio Ptolomeu tinha um modelo astronômico que, mesmo sendo geocêntrico, conseguia explicar o movimento retrógrado dos planetas. O que é movimento retrógrado? No céu, planeta como... Isso aqui é Marte, sendo mais específico. Se a gente tirar a foto de Marte na mesma hora, a cada dia vai estar numa posição diferente e vai fazer esse movimento aqui. Ou seja, ele anda para trás. Certo? Ele vai andar para trás. Como é que dá para explicar? Aqui em Aristóteles, como é que dá para explicar se Marte está numa esfera cristalina, feita de quintessência, girando em torno da Terra? Como é que dá para explicar que ele faz o movimento para trás, girando em torno da Terra? Pelo menos o movimento que a gente vê daqui da Terra. Não explica. E não dá para fazer, a partir de Aristóteles, dizer qual vai ser a posição de Marte daqui a 10 meses. Não dá para fazer previsões. Então, isso não temos um modelo científico. Então, vamos entrar agora em Ptolomeu, que é ainda antiguidade, que foi um dos que resolveram, mas foi o que, digamos assim, que
teve a melhor proposta, resolução, viveu de 90 depois de Cristo a 168 depois de Cristo. O que ele faz? Para explicar várias coisas, né? Ele considerava que a Terra era o centro do universo, mas não era exatamente o centro da órbita de um planeta. O que é isso aqui? O centro é esse aqui, a Terra fica acêntrica, para explicar por que o planeta também, ao longo do ano, que era algo que dá para se observar, ele fica mais distante ou mais perto pelo próprio brilho do planeta. Certo? Tem posição, tem dia do ano que a aproximação é máxima, e tem dia do ano que ele está mais afastado possível. E esse modelo que ele elabora, que era usando só geometria, a matemática da época dele era geometria euclidiana, certo? Observando os astros ao longo de séculos, das observações de séculos, né? E, olha, o planeta, na realidade, não gira em torno da Terra. Ele gira em torno de um ponto do epiciclo dele, do deferente, e esse ciclo é um epiciclo, certo? E esse ciclo que a Terra está dentro do ciclo, mas não no meio, é o deferente. Então, qual vai ser o efeito se esse planeta gira em torno aqui desse epiciclo, e isso aqui gira em torno da Terra, vai ter esse efeito de que aqui o planeta está fazendo isso, depois vem para cá e gera esse movimento aparente de ir para trás. Aqui eu tenho um vídeo de animação. Planeta aqui tracejando aqui esse ponto aqui de movimento retrógrado é exatamente o de Marte. São 3 movimentos retrógrados ao ano. Aqui, ele girando em torno desse ciclo e esse ciclo girando em torno da Terra. Então, o movimento dele vai ser esse aqui. Esse ponto aqui é o do movimento retrógrado. Vou ver se a animação está aqui. Epiciclo diferente, o planeta, a Terra aqui, o ponto central e aqui no meio do caminho o equante. Então, há uma série de dispositivos geométricos para poder encaixar a observação astronômica do movimento retrógrado com a Terra estando no centro. Vamos lá. Vamos lá aqui. Esse é o cosmos. Pronto. Geocentrismo aristotélico e o modelo ptolomaico, que aqui está em espanhol. Espanhol ou italiano? Ptolomaico. Aí o modelo aristotélico. Não, é em italiano, é Planetário de Milano. Ptolemaico. Pronto, aristotélico. Simplesmente esferas girando em torno da Terra. Fica mais claro o próximo. Aqui ele mostra o planeta. Não sei se está.
inteligível, mas um movimento aqui do planeta, como seria observado da Terra. Vamos ver, o próximo eu acho que fica mais claro para vocês. Porque o ângulo aqui que ele está fazendo, ó, movimento aqui em torno do círculo, em torno do epiciclo, e esse epiciclo girando em torno da Terra. Aqui, esse está melhor para ver. Ele girando em torno do ciclo, esse ciclo girando em torno da Terra, e aqui o que é, esse outro aqui, o que a gente observa. O que é observado. Aqui. O que é observado. O que é observado a Terra. Aqui ele girando, aqui o movimento dele girando em torno do ciclo, e aqui a observação. Outro. Eita, tá. Aqui tá pequenininho para mim. Mostrando de ângulo aqui. Ó, vamos lá. Terra, porque aqui tá bem, acaba bem pequenininho para mim também. Tem aqui a Terra, Lua, que não tem epiciclo, Sol aqui, que não tem epiciclo. Aqui, Mercúrio, com 1, 2, 3, 4, 5 epiciclos, girando em torno aqui muito rapidinho. Vênus, com 2 epiciclos, gira em torno do círculo, e aqui é aqui um movimento aparente. Marte, com os... Aqui Marte. Aqui. Marte aqui vermelhinho. Júpiter, esse aqui, bem mais afastado, com uma quantidade muito maior. E Saturno. Olha, visível olho nu só até Saturno. E aqui Saturno, vem aqui. Girando em torno do seu epiciclo, e isso aqui girando em torno da Terra. Formando aqui o desenho. Vou adiantar aqui para vocês. Vou mostrar aqui. Isso aqui é até Saturno fechar. Aí não precisa ver, não precisa ver o vídeo inteiro. Aqui, até Saturno fechar. Que é o mais afastado. Vamos lá. Ó, tem lá para vocês que tem a breve história da ciência moderna, em 5 volumes, o primeiro volume, porque as coisas caem. Depois eu indico mesmo, mais específico para aquele. A Revolução Científica e as Origens da Ciência Moderna, John Henry, que é a Sherman B. Mendonça, e na coleção de pensadores. Certo? Isso aqui é mais para a Idade Média mesmo. Vamos lá. Ô, professor. Oi. Esses movimentos circulares menores que eles representavam, é como se eles estivessem fazendo a representação do movimento de translação dos planetas? O movimento circular menor... Espera aí, vou botar aqui.
eles iam rodando em torno do planeta Terra, mas ao mesmo tempo fazendo uma voltinha. Vou colocar específico aqui. Essa voltinha é que eles estão mostrando, estão tracejando aqui, eles estão fazendo. Aqui é o movimento mesmo do planeta, segundo Ptolomeu. Ele gira em torno de um círculo. Aqui é o rastro. Estão tracejando aqui esse rastro aqui, ó, desenhando o rastro que ele está fazendo. Aqui, ó. Está fazendo um rastro. Então, dão essas voltinhas que são os movimentos retrógrados. Que aqui, então, para a gente aqui da Terra, estaria vendo o planeta andar para trás. Mas, segundo Ptolomeu, ele não anda para trás. Ele está girando o mesmo sentido o tempo todo. É um movimento aparente para a gente, esse andar para trás, porque ele não gira em torno da Terra, e sim desses ciclos, ele chama de epiciclo, e isso, o centro dele está aqui, ó, rastro, que é que ele está desenhando o rastro, né? Está mostrando aqui. O epiciclo, que é aqui, isso aqui que está girando em torno da Terra, fazendo movimento. Aqui, Saturno aqui mais longe. Isso aqui que está girando em torno da Terra, e fica fazendo esse efeito de girando aqui. Fazendo isso. Porque o planeta girando em torno do ciclo, mas esse ciclo sendo arrastado. Então, gera esse movimento aparente aos nossos olhos de que o planeta está vindo para trás, está indo e voltando, indo e voltando. Então, esse epiciclo, o tamanho mudava. Olha, o que Ptolomeu fez foi ajustar. Ele foi ajustar tudo que a gente observa com esse tracejado, para ver quantos movimentos, para começar a história, são quantos movimentos retrógrados por ano aquele planeta tem. Ou por ano não, por um ano do planeta, então, da Terra. Seria um ano do planeta em relação à Terra. Quanto tempo ele leva para que haja mudança de ciclo, porque eles determinavam isso pelas estrelas fixas, pelas constelações. Um planeta em relação à constelação. Aquele planeta específico, como Júpiter, está naquela posição, naquela constelação, por exemplo, de Sagitário. Quando ele vai repetir aquela constelação, aquela posição? Daqui, não seria um ano exato, seria um ano do planeta em relação a nós, como se do mesmo jeito que a gente considera que um ano agora em relação ao Sol, quanto tempo leva para girar em torno do Sol, eles achavam que era o quanto tempo eles levavam para girar em torno da Terra. Então, para fechar esse ano do planeta em torno da Terra, fechar o ciclo todinho, são quantos movimentos retrógrados? Que dias tem movimento retrógrado? Então, em que posição em relação às estrelas fixas? Assim ia. Não é uma coisa muito simples de fazer, não. Certo? A partir de muita observação astronômica, que encaixavam esse movimento e depois fechavam. Que o planeta... Era uma explicação que ele conseguiu achar, que eu acho bastante engenhosa, que o planeta girava em torno desse ciclo, e aqui, o que nesse vídeo de animação está mostrando, é o traçado do planeta. Porque, para facilitar o entendimento, né? Porque esse traçado não existe, não é visível. Né? O que é visível é só o planeta. Então, o movimento era só o planeta. Como mostrei aqui nessa foto, o que a gente vê tirando foto aqui de um planeta da mesma hora, em dias diferentes, um dia, depois outro dia, vai ser uma posição, vai fazer esse arco mesmo no céu. Aqui, é a foto de Marte em dias sucessivos. Um dia, depois, a mesma hora, no dia seguinte, na noite seguinte, na mesma hora aqui, ele fica em posição diferente e faz esse aqui, como ele forma um arco. Certo? Mas a gente vê no céu, é só o planeta lá. Não sei se deu para explicar direitinho, mas
A questão agora é o que é observado e como explicar por que está sendo observado aquilo, né? Professor, então, no caso, eles contavam o ano que se passava na Terra baseado no outro planeta, era? Olha, existia já na época o ano solar, o ano do ciclo do Sol, em torno das constelações, que deu origem também ao horóscopo moderno, né? Aquele ano da variação é o chamado ano solar. E também tinha os ciclos dos planetas. O ano do calendário, tinha o ano solar, e tinha culturas que estabeleciam o ciclo lunar, que era um calendário lunar, um ano lunar. É que a gente está numa cultura tão grande, já tão forte, de ano solar, que esquece que esses ciclos anuais a gente tem que considerar. Olha, considerando que, para eles, a Terra está no centro do universo, que as coisas giraram em torno da Terra, então esses ciclos de referência dependem muito da cultura. No Ocidente estabeleceu-se muito mais a cultura do ciclo solar, certo? Mas as observações eram tomadas, o Sol que era tomado de referência para o ano do calendário. Em algumas culturas, como a islâmica, se eu não me engano, não sei se a judaica também, era a chinesa, era o ciclo lunar. Era um ano lunar, de como é que é a posição da Lua, que é um ano que é quase muito parecido com o solar em termos de... Porque nas primeiras estações da Lua, as fases da Lua, vai ter também o quanto a posição da Lua em relação às constelações. E quando é que a Lua vai estar repete as mesmas posições e começa do zero, começa a repetir as mesmas posições além, porque as fases da Lua determinam o mês lunar. A Lua cheia, quando é que ela vai estar cheia da próxima vez? Aí está no mês. Né? Então, ponto de referência já desses astrônomos antigos eram as constelações fixas, né? Que eram... Então, o ano solar significava, por exemplo, quando... Tanto é que era em abril, por causa da primavera, estabelecendo conjuntamente com as estações do tempo, como primavera, verão, outono, inverno. Então, ele considerava que o ano era para começar na primavera, certo? Estabelecendo uma posição do Sol ali na primavera. Quando é que vai ser a repetição? Vai ser na próxima. E eles associaram ao Sol com 12 constelações. Quando é que se repete? Ali na primavera está em Áries. Então, começa... Tanto é que para a astrologia, Áries é a primeira constelação, é a primeira. Casa 1, etc. E depois vai de primeira à 12ª, que é Peixes, né? Então, aquilo vai se repetindo. Então, eles já estabeleciam. Só que o Sol girava em torno da Terra, né? Para eles. E o interesse, aquele é um ano solar. E podia ter um ano lunar. Agora, os outros planetas não eram tomados de referência para calendário. Certo? Eu acho que é realmente muito mais óbvio eles procurarem ou Sol ou Lua. Isso variava de acordo com a cultura, né? Com importância, já que o Sol parecia estabelecer relações com o clima, com as estações do ano, primavera, outono, primavera, verão, outono, inverno, e depois repetia. Então, para eles havia uma relação com o Sol. De certa forma, eles estavam corretos quanto a isso. Tá? Então, nessa imagem, o que ele colocou ali foi o tracejado. Ele desenhou o tracejado que o planeta faz. E justamente esse tracejado é o movimento retrógrado, quando ele dá aquela alcinha. Certo? Vamos começar a Idade Média. Tá? Antecedente, eu vou dar um intervalo 10 da manhã mesmo.
Essa aqui é a segunda parte. Aqui 3, porque a apresentação é a terceira. Teve aquela introdução. Vamos lá. Isso aqui eu posso pular esse cabeçalho todinho. Idade Média. Isso aqui não. Bom. Vou voltar aqui. Olha, é simplista dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas. Sim, é um período de crise devido à queda do Império Romano. Violência, trevas, etc. O Império Romano era cheio também. Havia sofisticação cultural romana, que é herdada também dos gregos. Há uma sofisticação cultural, uma coisa. Mas olha, eu costumo dizer o seguinte: a diversão dos romanos era ver pessoas se matando ou sendo mortas por animais selvagens. Né? Para vocês terem uma ideia, não precisa dizer mais nada. A concepção também de império na época, na antiguidade, e foi ao longo da Idade Média também, e que só muda império no mundo todo, inclusive nas Américas e no Oriente, com a China, que há uma... Certo? É uma concepção de império que Hitler quis retomar. Ele quis repetir aquele conceito de império romano, que é a conquista militar dos vizinhos. E, olha, quando a concepção do império da Idade Moderna, como é foi o Império Britânico, depois os outros, etc., era o controle político, econômico de regiões, mas não muitas vezes a partir de conquistas militares, mas não foi a conquista militar de vizinhos e expansão territorial simplesmente, e sim o estabelecimento de pontos de controle de interesse, locais de controle na África, na Ásia, né, como foi a China, a Índia, principalmente no Império Britânico, de controle. Primeiro, há um controle político mesmo, e do controle comercial de outras regiões, como no Brasil, e muitos países da América do Sul, né? E alguma expansão territorial começou pelos britânicos quando eles estabeleceram as colônias na América do Norte, aquelas 13 colônias dele, mas era mais, digamos assim, porque estavam aliviar a população local, né? Botar os irlandeses, os escoceses para fora do excedente populacional, e de gente que também estava se sentindo perseguida e foi lá para as colônias da América do Norte, né? Mas na época, até a Idade Média, o conceito de império era o conceito da expansão do território, simplesmente um território cada vez maior, mas um território contínuo. Certo? O Império Romano se deu por essa expansão militar, de conquistas militares, a partir ali da região central, não é nem da Itália, da Península Italiana, itálica mesmo, mas foi da região central, que é o Lácio, ali do centro, que ainda hoje existe como um estado, né, o Lácio, cuja capital é Roma, né, e começaram a se expandir e conquistar os etruscos ao norte, que é na Toscana, depois foram para o sul e começaram a se expandir, e depois a controlar, por causa do interesse, todo o Mediterrâneo. Eles realmente, os
romanos nunca conseguiram ir além do Reno e mais ao norte. Né? Eles conquistaram a parte que é hoje Áustria, sul da Alemanha, e depois foram para lá, para a Gália, e para a Península, que é a França, e a Península Ibérica, e tiveram alguma influência na Grã-Bretanha, né, que eles fundaram Londres, mas era relação muito mais comercial. Os romanos nunca chegaram a ter o controle, sim, eram aliados, né, os bretões. Quando o Império Romano cai no ano 400 e pouco, certo? Por dominação germânica, é porque ele já estava em crise. O Império Romano já estava aos poucos se esgotando. Houve um esgotamento natural. Expansão, até que eles não conseguiram mais o controle territorial e os germânicos foram aos poucos penetrando ali e chegaram até Roma. Né, houve uma queda do Império Romano, porque no ano, se eu não me engano, 9 depois de Cristo, essa história nunca foram além do Reno, para o norte do rio Reno. A tentativa que eles fizeram foi fracassar. No ano 9 depois de Cristo, houve uma batalha de tribo germânica contra os romanos que estavam ocupando ali, e os romanos perderam, levaram um pau. Depois tentaram de novo e levaram, nunca conseguiram. E se estabeleceu, porque o interesse dos romanos era o Mediterrâneo, certo? Então, do Oriente Médio, norte da África, a partir da conquista de Cartago e Península Ibérica, todo ali era o Mediterrâneo. Quando o Império Romano ruiu, né, e houve a expansão de tribos germânicas por todo o Império Romano, ali da Europa, inclusive para a França, depois foram aos poucos, foram para a Península Ibérica, inclusive foram visigodos para a Península Ibérica, para a França foram os francos, houve uma mistura ali de população germânica e houve uma queda das populações celtas, tanto é que os celtas, na Idade Antiga, eles prevaleciam na Europa continental e nas Ilhas Britânicas. Os bretões eram celtas, os gauleses eram celtas. Houve uma queda muito grande de populações celtas e começa a haver um predomínio nas germânicas, ali no centro da Europa. Tanto é que os idiomas celtas no continente se extinguiram. Atualmente, no continente praticamente se extinguiram. Tem um bretão o idioma bretão na França, ali na Normandia, se eu não me engano, mas eles ainda o que mantém mais idiomas celtas são as Ilhas Britânicas, que o gaulês, perdão, é gaulês do país de Gales, o idioma gaulês, o irlandês, ou gaélico irlandês, e tem o gaélico escocês, e tem outros da ilha lá e tem uns outros minoritários ali, né? Não tem nada a ver esses idiomas celtas com idiomas latinos ou com idiomas germânicos, são totalmente diferentes. Totalmente, a fonologia, a gramática, muito diferente. São indo-europeus também. Na Europa existem idiomas não indo-europeus. Mas só para vocês terem uma ideia, realmente, de que a queda do povo célticos, né, do celta, foi tão grande que não existe nem mais os idiomas dele. Ou tem resquícios. Justamente nas Ilhas Britânicas, que se isolaram e que funcionaram como um freio para a expansão
germânica. Mas, mesmo assim, o inglês é um idioma de origem germânica. A gente nota assim, que o inglês é um idioma germânico com suas... Se você pega um texto em inglês e compara com um texto em holandês, em alemão, em norueguês, dinamarquês, até em luxemburguês, ídis, sueco, e pega esse texto em inglês e coloca do lado também um em francês, ele tem muito mais a ver com em francês ou com qualquer outro idioma latino, porque o vocabulário do inglês é muito latino, tem muita influência normanda. Isso é questões históricas, porque ali a Grã-Bretanha foi ocupada por anglos e saxões, que são germânicos, depois foi dominada por dinamarqueses, ou seja, por vikings, e depois foi controlada por normandos, franceses. Então, por isso, o idioma também em inglês moderno é muito simplificado. Em termos gramaticais, é muito simplificado e tem uma fonologia muito diferente mesmo. Uma estrutura fonológica, e porque tem uma ortografia tão ruim, já é um outro motivo. É outro motivo, justamente porque os instruídos eram franceses, de origem francesa. O povo, no final da Idade Média, que tinha instrução, eram a elite francesa. Então, a escrita se baseou no francês da época, e a fonologia não tinha nada a ver, a pronúncia não tinha nada a ver com aquela escrita deles, dos franceses. Mas vamos lá, eu estou falando um bocado, mas o que houve na Idade Média, olha, pessoal, crise política e econômica. Você pode dizer, mas que os povos germânicos eram povos sem escrita. Os romanos tinham, mesmo assim, uma minoria sabia escrever, realmente, saber ler e escrever. Mas os germânicos, ninguém sabia ler e escrever. Então, realmente, eles não tinham escrita, não eram população, eram tribos. Então, está uma situação totalmente diferente. Então, houve realmente uma crise econômica, social e política. Houve muita... Vamos falar. Então, qual foi... Olha, sabe o que aconteceu? É que a única instituição romana que sobreviveu mesmo, intacta, e que se desenvolveu ao longo da Idade Média foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica. Eu aqui não estou lembrado, mas vi recentemente até sobre como surge a Igreja Católica, como surge a Igreja para os romanos, certo? Que o cristianismo foi perseguido inicialmente na Roma antiga, até que um imperador, que foi Constantino, foi convertido. Aí vira a religião oficial. Ele foi convertido no ano de... Eu tenho que me lembrar. Certo, foi convertido agora não me lembro, isso depois eu vejo. Mas um imperador romano foi convertido, surge uma instituição organizada dentro do Império Romano que deu origem à Igreja Católica, que a partir de vários concílios estabelece os dogmas atuais da Igreja Católica, estabelece os ritos, a hierarquia, toda a estrutura organizacional. Não é da época de Jesus, né? Foi algo estabelecido ainda no começo do Império Romano. Quais são na época do Império Romano? Antes disso, já tinha estabelecido quais eram os evangelhos que seriam aceitos e os outros foram afastados. Tem um bocado de coisa assim, que eu não sei de cor, de cabeça, mas foi no ano 180, parece, se estabelece os 4 evangelhos, são os 4 evangelhos canônicos,
E, aos poucos, vai se organizando. Quando o Império Romano cai, a igreja sobrevive. Certo? A igreja sobrevive. E muitos dos romanos que ainda tinham na época na área do Mediterrâneo eram cristãos. E também na Ásia Menor, ali no Oriente Médio, eram cristãos. Grécia, tinha muitos lugares, inclusive o Império Romano do Oriente se manteve, só do Ocidente conseguiu se manter, bizantino, né? Aquele Império Romano bizantino. Então a gente, lá pelo começo da Idade Média, o primeiro rei que se converte já na Idade Média ao cristianismo foi um rei franco, foi um rei francês, que era germânico, da tribo de origem da tribo dos francos, que se converte ao cristianismo também. Então e estabelece como religião oficial cristã. Então ali está a origem também, ao longo de toda a Idade Média, da expansão cristã, a conversão de reis ao cristianismo, na realidade, à Igreja Católica, e a Igreja Católica se tornar aliada política desses reis. E aos poucos vai conquistando os povos germânicos também, os outros, né? Vai se estabelecendo em outros povos até chegar na Inglaterra e, por último, os do norte, né? Por último, eles vão se convertendo ao longo da Idade Média, certo? Então, é uma característica da Europa medieval essa hegemonia da Igreja. Tem autores que consideram que a Igreja Católica foi o amálgama da Europa, que tinha quantidade de povos muito diferentes, com línguas muito diferentes entre si, com línguas e origem muito diferentes. Né? Povos tão diferentes quanto os itálicos e os vikings, para não chamar italiano, né? o povo da população da Península Itálica, ou povos tão diferentes como nas regiões mediterrâneas, quanto lá os vikings, né? Que estão entre os últimos da conversão, mas foram convertidos também. A Europa todinha fica, a Europa, a parte ocidental, sob a hegemonia da Igreja Católica. Isso é um amálgama. E isso estabeleceu também as raízes do pensamento europeu, porque a elite pensante estava na Igreja Católica por uma série de motivos. Tá? Eu vou dar um intervalo agora, e falar do tomismo depois do intervalo. Vamos ao intervalo aqui. Olha, intervalo até 10h20. Certo? Para não ser meia hora, que eu acho ruim. Vou parar a apresentação. Vamos lá. Parar essa gravação para também não precisa gravar tudo isso. Vou interromper a gravação por enquanto.